talvez não tenham se agradado muito do livro, né? Porque o livro é um pouquinho, como ele mesmo diz, né? Um assunto árduo, né? É um assunto meio difícil de digerir, né? Por falta de aprendizado nosso de outros temas, de outras abordagens. Mas não importa. O importante é termos contato pela primeira vez, mesmo que não entendamos tudo muito bem, ou algumas coisas fiquem confusas, a gente não consiga uma explicação, como ele mesmo admite no livro, né? Tem coisas que ele abre mão de entender. Ele fala, olha, eu não entendo isso aqui. Negócio de quarta dimensão, eu me recolho à minha humildade e admito que eu não sei, não consigo entender isso. Nós podemos fazer o mesmo diante de alguns conceitos que ele coloca aqui. O importante que eu estava conversando com a Célia é que esse estudo tire de nós algumas barreiras, alguns paredões que nós colocamos por ignorância mesmo nossa, por acharmos que não é possível ou porque aprendemos que isso não é uma coisa fantasiosa e aí nós nos limitamos uma bolha e não damos asas a nós mesmos, nós ficamos parados sem podendo voar e não voamos. Ficamos ali estagnados na nossa, no nosso conhecimento muito básico e, na maioria das vezes, até supérfluo e banal, né? Então, o importante é estudar, tá? Muito bem. É, Verdade. dei aqui. A Suzana está chegando. A gente ia começar direto, mas Suzana está chegando. Mas já perdeu a introdução. Eu mandei um anexo, né, desse tema que nós vamos abordar agora, e entrei um pouquinho no capítulo um para estender um pouquinho mais a capacidade de leitura e a compreensão do que nós vamos encontrar pela frente. Mas eu cheguei à conclusão definitiva que são textos muito longos e eu vou precisar fazer um apanhado, eu vou fazer um resumo desse material à medida que nós vamos estudando e mandando antecipado para vocês, pegando os pontos que são muito mais pertinentes a nós mesmos, pegando pontos que são mais direcionados para o que nós desejamos aprender, que é como se trabalha no Caravaneiros, como a gente faz os desdobramentos de vibração, como é que nós temos como o médium tem as visões do passado do espírito ou do futuro que ele virá. Tudo isso é o que mais importa para nós. Tá? Muita coisa técnica que eu não vou trazer como estudo, mas fica aberto para que essa leitura possa ser feita individualmente. Né? E se tiver dúvida, manda. Se eu souber responder, eu respondo. Se não, eu digo, me recolho a minha insignificância e não sei responder. Tá bom? A Soninha está aqui com a gente também. Ana Laís, olha, o time aumentou bastante. Estamos em 9 agora. Boa noite. Bem-vindas, meninas. Boa Boa noite. noite. Boa Noite. noite. Tá bom. Então vamos começar. Nós estamos no item 2, né? No nosso livro aqui, a página 12, tá? Uhum. Lá embaixo, bem no pé da página mesmo. E logo esse conceito inicial que ele está trazendo, que eu vou pedir para que alguns de vocês leiam, para que eu faça aí comentando. Mas esse primeiro parágrafo eu quero ler já para chamar atenção num ponto muito importante, que é o seguinte: ele começa no título, né? Regressão da memória, definição e conceitos básicos. Aí ele entra já no tema. Regressão da memória é o processo
espontâneo ou provocado. Temos que prestar atenção nessas duas colocações que ele faz, esses dois verbos. Pode ser espontâneo, acontece sem que eu me dê conta e quando eu percebo já estou nisso, ou provocado. Tendo essa visão ampla, que pode ser espontâneo ou provocado, nós já admitimos que existe regressão de memória. Já admitimos. Tá? Por meio do qual o espírito encarnado ou desencarnado fica em condições de retornar ao passado, na vida atual ou em existências anteriores, próximas ou remotas. Com isso, ele está pegando passado longínquo, passado não tão distante e presente, passado ainda na atual encarnação. Percebam que aqui ele está tirando de nós, ou pretendendo tirar de nós, as barreiras que foram colocadas por outros, ou por nós mesmos, ou porque não compreendemos quando estudamos outras abordagens, ou porque nos convenceram de que isso não era possível, e nos limitamos a esse campo de não nos permitirmos mergulhar no entendimento do processo de regressão de memória. Quando nós, sem barreiras, mergulharmos nesse vasto oceano que é a regressão de memória, as nossas mentes vão se abrir de uma forma assustadora. E essa forma assustadora, a princípio, é o que nos trará conhecimentos para nós crescermos mais ainda encarnados no entendimento da força do Espírito quando se refere ao passado, ao presente ou ao futuro. E todos nós. Bem? Então, essa é a primeira abordagem que eu faço. Espontâneo, provocado, tanto o encarnado como o desencarnado está em condições, ele tem que estar em condições, ele não pode não apresentar condições, porque senão ele não consegue, de retornar. Quando ele diz o verbo retornar, ele está dizendo assim, olha, está num momento, está indo para outro, e ele volta para o momento que é o ponto de partida. Ele não fica lá, que é uma das grandes superstições, um dos grandes medos de quem questiona ou é contra a regressão de memória, dizendo que você pode ficar preso ao passado. Tem? Não. Em existências anteriores, próximas ou remotas. Ele está falando de regressão, ele não está falando de progressão. Regressão ainda. Sim, Eliana. Então, quando eu li, né, e agora relendo, eu me perguntei, fica em condições de. O que seriam essas condições? As condições é quando o espírito, encarnado ou desencarnado, aceita mergulhar no seu passado, ele aceita isso. Olha, é preciso fazer isso, você lembrar do teu passado, dos teus momentos de dor que estão apagados na tua memória atual, para que você se liberte de todos esses traumas que estão impedindo que você progrida. Então, essa é a primeira condição, a aceitação da mente do espírito. Enquanto a mente, encarnado ou desencarnado, não aceita, não adianta tentar fazer regressão de memória, porque não vai funcionar. Então, o primeiro Então, princípio básico... desculpa te interromper. Fala, pode falar. Então, quer dizer que então a regressão, ela tem por objetivo específico o tratamento de traumas. Não é ficar lembrando que se foi rei, se foi príncipe, se foi condessa, se foi duquesa, não é isso. Isso não Por é isso, regressão então, de que a memória. pessoa que aceitou, então, se essa condição é você aceitar, que eu me lembro que na aula passada você comentou,
A gente comentou, alguém comentou que a pessoa sempre vai para um momento traumático. É por Sempre. esse motivo, pelo Que é o que o próprio prende. objetivo. Por que que ele não aborda lembranças felizes? Porque elas não prendem, elas não acorrentam. Lembranças de momentos alegres, momentos felizes, momentos de paz, momentos de serenidade, não prendem o espírito, não são correntes. Agora, os traumas são. Os traumas Ai, são correntes que retêm o espírito. E ele vai manifestar isso de várias formas na existência atual. Por isso que ele vai para os traumas, não para os momentos alegres. Tá? Alguém mais? Alguma outra Antônio, pergunta? Oi. esses próprios traumas, ele não pode travar a regressão? A pessoa não pode se bloquear? Pode fugir, mas a partir do momento que ele aceita, olha, é necessário que você vá ao seu passado, porque ali estão as correntes que te prendem e não permitem que você avance. Todos esses traumas, esse pânico que você apresenta, todas essas manifestações da sua mente confusa estão ligadas ao seu passado e nós precisamos buscar essa causa. Você aceita mergulhar nesse seu passado, sombrio, escondido, não porque você quer, mas porque ele foi soterrado pelos medos que você carrega? Eu quero fazer isso, eu preciso fazer isso. Se eu não fizer isso, eu vou enlouquecer mais uma vez. Quando ele dá essa autorização e você começa a fazer o trabalho de regressão, no meio do caminho, o medo, o pavor do que vai encontrar começa a crescer. É a sombra crescendo. E é nesse instante que ele paralisa. Ele diz: não, não, eu estou com medo, eu não quero avançar mais, eu não quero mais saber disso. Eu falei que eu queria, mas eu não quero. Isso é muito comum acontecer. Nesse instante, a delicadeza daquele que está ajudando aquele nosso irmão na regressão e a sutileza de como ele dá os comandos é que vai determinar o sucesso ou não daquele momento. O espírito pode, o encarnado ou desencarnado pode firmar pé e dizer que não quer e vai parar ali, ele vai tentar uma outra vez? Claro que pode. Não, não quero mesmo, não estou pronto. Você o traz de volta, não deve continuar. Não deve forçar esse mergulho, porque se torna mais um trauma. Se torna mais um trauma. Presente. Então você o leva, te traz de volta, conversa, faz terapia, conversa, terapia se for desencarnado em desdobramento, se for encarnado, leva coisas para estudar, para como nós estamos estudando, e isso vai permitindo a abertura dos campos mentais do encarnado, do desencarnado. E mais uma tentativa. Mas todas as vezes que ele consegue chegar ao ponto que está correlacionado com o momento que ele está vivenciando, seja no atendimento mediúnico, ou naqueles que se apresentam ali na seara, ou aqueles que ligam para nós e tentam conversar conosco, quando ele consegue fazer isso, ele não vivenciará novamente aquela vida. Ele a reverá, ele vai reviver aquilo, mas como um espectador, como se ele estivesse em uma poltrona de cinema. Ao mesmo tempo que ele é aquele que assiste, ele é aquele que atua. É a mesma coisa. E ele vai assistir isso com a mente de hoje, não com aquela mente do passado. Com o entendimento de hoje, não com o entendimento do passado. Com a capacidade de se perdoar hoje e não com o ódio do passado. Essa é a dinâmica. Chegando ao ponto em que ele vai sentir a necessidade de abraçar a si mesmo. Esse é o processo. Quando ele abraça a si mesmo com todos os erros, com todos os defeitos, com toda a perversidade, com toda a maldade, com toda a iniquidade, ele se perdoa. Ele fecha aquela porta no perdão a si.
e esse trauma desaparece da vida dele. Não é que ele não passou por aquilo, mas o campo energético do perispírito dele não acessa mais aquela porta, aquele arquivo, Ivone. Ele está lacrado, porque é uma parte que foi encerrada pelo próprio espírito. Ele não foi ah, levado a esquecer, ele foi levado a resolver esse trauma profundo em si mesmo, e ele abre portas novas, onde a liberdade que ele tem após resolver essa situação o permite a crescer e a avançar no momento que ele está vivendo. Ele volta a ter uma melhor disposição no trabalho, ele volta a ter relacionamentos melhores com a esposa, com os filhos, porque ele se libertou com os amigos, ele se libertou daquilo que o impedia de ser o que ele deveria ser na encarnação atual. Então, sim, ele pode ter medo e regredir, não aceitar. Houve uma época que havia um espírito que ele estava fazendo regressão através da psicografia, contando a história dele lá no Velho Oeste. Ele era um inglês, tarará, e contratou dois comanches para levá-lo para uma determinada das minas de prata. Então ele contou a primeira história, ele contou a segunda história, na terceira história ele parou. Ele não tinha condições de continuar. Ele mesmo disse: eu não tenho condições de continuar, deixarei para um outro momento. Não voltou mais até hoje. Então, veja, mesmo através da psicografia, ele pode estar fazendo isso. Tá? Antônio, Então, oi. você falou que com essa volta, ele visitando, ele consegue olhar para si mesmo e consegue se perdoar. E com isso tem esse impacto na energia, né, dele. Sim. Ele tampa isso, né? Ele sela essa questão. Isso É. parece uma mágica, né? Ele faz um selo, realmente, é um selo energético ali. Quando ele fecha esse campo energético, ele se liberta dos processos obsessivos, ele vai se libertando da culpa, ele vai se libertando das acusações, ele faz isso. É o que Jung diz, Freud diz, é necessário lembrar para esquecer. Aquele que não lembra, não esquece. Fica soterrado ali no inconsciente e vai ficar acompanhado por quantas encarnações tiver. Quando ele lembra, ele acessa, ele esquece. Essa parte, depois, uma hora, se for possível, eu queria voltar para entender como é que é. Mais para frente, agora é só uma abordagem bem rápida. Tá bom. Vamos em frente? Então, bom, quem quer ler aí? Estou bem certo? Soninha, você lê? Para você entender melhor? Não, você não quer ler? Não? Você lê, Ana Laís? Leio. Então vamos lá. Estou bem certo de que a definição proposta pressupõe a aceitação de algum dos preceitos básicos da doutrina espírita, organizada por Allan Kardec na segunda metade do século XIX na França. Com todo respeito pelo eventual cientista ou pensador agnóstico que me lê, devo lembrar de início que a aceitação ou rejeição dos fatos não lhes altera a essência e validade. Então, para aí. Vamos ler devagarinho, para entender o que vai vir no livro pela frente. Ele está dizendo assim, ó, Kardec já abordou isso de alguma forma. Tá? Quem lê Kardec com mais revista espírita vai perceber isso. Aí ele diz assim, com todo o respeito pelo cientista atual ou pensador agnóstico, ele está respeitando a opinião deles, devo lembrar que a aceitação, se você aceita ou rejeita, desses fatos sobre a regressão, não altera a essência da mesma e nem a validade. Não é pelo fato de você não aceitar que esse processo não é válido. E ele vai dizer o porquê. Como se comprova isso. Então vamos lá, Ana Lei, só que esse esclarecimentozinho aí. Cabe acrescentar a seguir que os pressupostos implícitos na definição oferecida não são, em si mesmos, invenção do espiritismo
nem, nem surgiram de revelações transcendentais revestidas de caráter místico ou dogmático, a exigir a sustentação da fé cega. Muito bom. São Para aí. princípios Para, eminentemente Ana. lógicos que podemos aceitar sem nenhuma forma de violência à razão e que têm Travou sido dela. exaustivamente pesquisados. Tá, Ana, tá pausada Oi. a sua internet. Ai, desculpa. Não, só um pouquinho. Agora, mas se você deu para entender o que você leu. Aí o Emílio diz assim, ó, que são pressupostos implícitos. Não é invenção do Espiritismo. Ele diz isso muito claramente, e realmente não é. Isso vem de muito tempo atrás. Milhares de anos, desde os Vedas lá da Índia, vem há muito tempo. Nem surgiram com revelações transcendentais, não vieram de uma coisa mística, de uma magia, não. E ele está dizendo assim, não é místico e não é dogmático. Entender que não é místico é abrir a mente, porque muitos acham que isso é místico ou é um dogma, algo imposto e que ninguém pode discutir. Ele está dizendo que não é. A exigir a sustentação da fé cega. Ele está dizendo assim: não é uma questão de fé cega, é uma questão de fé raciocinada. É o que o Espiritismo fala. Então, entender regressão exige estudo. Entender regressão e as suas consequências e as suas benevolências, as suas benesses, exige estudo. Não basta dizer eu acredito em regressão ou eu não acredito em regressão. Não basta dizer isso. É preciso ter fundamento, é preciso ter conhecimento para isso. Tá? Então, o nosso irmão Hermínio de Miranda, ele está preparando o nosso espírito para nós não criarmos obstáculos que impeçam o nosso aprendizado. Ele está preparando a nós, o leitor. Ele está preparando o leitor. Porque virão coisas que realmente nos leva a, sob um certo aspecto na primeira leitura, a questionar e duvidar do que está sendo colocado. Tá bem? Então vamos mais um pouquinho, Ana. São princípios. Cadê? São princípios eminentemente lógicos que podemos aceitar sem nenhuma forma de violência à razão e que têm sido exaustivamente pesquisados e confirmados por inúmeros investigadores qualificados. O Espiritismo não os considera, pois, propriedade sua, nem reclama sobre eles direitos de exclusividade. Ao contrário, procura ensinar que toda doutrina espiritualista que se preze terá necessidade de adotá-los para explicar os mecanismos da vida e o posicionamento do ser no universo em que vive. Aí, Ana, para aí. Então, nosso irmão Hermínio, até eu penso em evocá-lo para fazer umas perguntas para ele. Eu penso em chamá-lo para a gente conversar, né? Então, o que ele diz? Toda doutrina espiritualista que se preze, que se dá valor, tem necessidade de estudar e adotar a questão da regressão para explicar os mecanismos da vida. Olha como isso é importante, gente. Os mecanismos da vida, nós não sabemos nada do mecanismo da vida. E o posicionamento do ser, o posicionamento do espírito no universo em que vive. Então, o nosso irmão Hermínio está dizendo assim, ó, não é propriedade do espiritismo, não é exclusividade do espiritismo, ao contrário, procura ensinar, a doutrina espírita procura ensinar que toda doutrina espiritualista, que é isso? Que a Umbanda deveria fazer isso, que as demais doutrinas espiritualistas que existem, e são inúmeras, deveriam fazer esse tipo de estudo, para que pudessem explicar os mecanismos da vida. Se isso acontecesse, não haveria esses conflitos que existem entre as doutrinas.
uma não aceita a outra tem um fundamento que não, a outra não aceita como correto. Quando você entende o mecanismo da vida, você entende o seu papel como espírito no universo e sai do mecanicismo da matéria, porque as nossas disputas são baseadas no mecanicismo da matéria. E ele está dizendo, olha, precisa aprofundar-se com esses estudos, adotar esse conhecimento para explicar os mecanismos da vida que você tem no universo. É isso que ele está dizendo, tá bom? Alguma pergunta até aqui? Tá fácil, né? O entendimento tá fácil, né? Ai, Antônio, eu queria perguntar um negócio Pergunta, querida. sobre, assim, é uma coisa, assim, que me deixou bastante curiosa e bastante expectativa. Seria assim, você conhece alguém que fez, que já saiu dos traumas e melhorou, abriu a Conheço, mente? conheço, conheço sim, Então, vamos embora. conheço sim. E foi tão benéfica para essa pessoa que ela retornou para a faculdade, terminou o curso que ela estava há 12 anos na faculdade e não terminava nunca. Nossa, Deixou de. ah, Como é que fala? Deixou o vício, entre aspas, da pornografia, porque o vício da pornografia estava ligado a um momento da existência passada dele, onde ele trabalhava com pornografia, ele era um jovem, uma criança, um jovem que foi introduzido na pornografia por outras pessoas amigas. Então ele tinha todo esse. Largou tudo isso. Largou os remédios que estava tomando. Voltou à vida dele. é Não, um grande benefício e melhora, mas inclusive. precisa cuidado, né? Precisa cuidado, não é de qualquer forma. Deixou de ter terror noturno, deixou de ter insônia. 4 sessões que ele fez com a pessoa, acabou com uma série de problemas que ele tinha. É fácil fazer? Não é fácil. É muito dolorido, é muito sofrido, né, pequena? E É não muito tem, sofrido. É TVP, né? É TVP, Tá. terapia de vidas passadas. Por isso que é terapia, né? Que no fundo é regressão mesmo, né? Mas é uma regressão com terapia, isto é, com método. Um método científico, não é um. Ah, vamos fazer. Ah, senta aí, Eliana, confia em mim que eu vou regredir você. Vamos ver o que vai dar. Não é bem assim, né? Eu não aceito. Vai dar caca, né? Vai dar problema. Estão entendendo como é importante nós abrirmos a mente para esse livro? Olha muito. como começam a surgir perguntas. Nossa, será que o que hoje eu vivencio são ainda comportas que foram fechadas e não foram resolvidas da minha No vida meu caso, passada? tenho certeza. Claustrofobia, certamente. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida, né? Assim é. Sim, Divine. Posso contar a minha experiência? Claro. Aqui todo mundo pode contar o que quiser. Por causa a Eliana falou, eu lembrei, eu não conseguia tomar elevador de jeito nenhum, porque o elevador é uma caixa fechada, né? E apertada, e eu não conseguia. Eu tinha que pegar documentos na prefeitura, geralmente parques e jardins, geralmente relacionado a IPTU e tal. Tinha que ir no 14º andar eu subia as escadas. Tá certo que era bem mais jovem, ia de escada. E qualquer médico que tivesse em algum andar, eu ia de escada.
não conseguia pegar o elevador porque me dava um pânico, eu escurecia a visão, eu desmaiava. Então eu fui num médico aqui em Campinas, uma pessoa bastante conhecida, e eu fiz a sessão e eu fui emparedada, emparedada. No mundo árabe, fui emparedada viva. Num quarto, foi fechado o quarto, foi lacrado o quarto. E o quarto era um pouquinho mais, pouca coisa maior do que um elevador. Foram várias sessões, foi bastante difíceis. Deus me livre. E com o tempo aquilo era muito desagradável ver aquelas sessões num lugar de deserto, tal, escorpiões e essas coisas entrando no quarto, aquelas coisas. Foi uma experiência muito aterrorizante. Mas depois de conseguir ver de fora, fora de mim, e ver que tinha acabado, que tinha passado, que tinha fechado, que estava coisa. Hoje eu moro no 11º andar, subo, desço, maravilha. Depois disso é que eu consegui fazer viagens de avião, tal, nem pensar nisso antes, fazer ressonância magnética. Hoje eu durmo, ou ronco, eu ronco fazendo ressonância magnética, eu durmo, literalmente eu durmo fazendo ressonância magnética. Viu como resolve? Resolve. Resolve. Sabendo fazer, fazendo direitinho, resolve, tá? Então nós estamos aí, esse livro aqui é um verdadeiro tesouro, né? Um resumo de muitas coisas que ele compilou. Se vocês forem lá no final do livro, vocês vão ver a bibliografia imensa que ele pesquisou para poder escrever esse presente para a gente, tá bom? Então vamos lá, Ana. Sugerimos. Deixa eu só falar uma coisa. Desde toda a minha vida, desde todo sempre que eu sou apaixonado por lenços, desde que eu entendo por gente, que eu sou apaixonada por lenços, eu tenho uma coleção, e desde que eu entendo por toda a minha vida, eu tenho o hábito de usar o lenço meio que árabe mesmo, não é pôr o lenço no pescoço, mas era pôr o lenço na cabeça, era atravessar o lenço no rosto. E depois disso é que eu fui entender o porquê que eu tinha esse hábito. Então, ó como que a gente traz os hábitos atados, Traz. tá? Todos se traz. Todos nós trazemos, gente. Todos. Se fizer a regressão, cada um de nós, pode ter certeza, vocês vão se identificar nos dias de hoje com conexões do passado, sem sombra de dúvida. Bom, então vamos lá mais um pouquinho, Ana. Sugerimos, portanto, aos mais renitentes e obstinados negadores que os aceitem, provisoriamente, como hipóteses de trabalho e os submetam aos testes e aplicações que julgarem necessários. Ainda que não os aceitem, porém, não há como negar que eles estão implicitamente contidos na visão integrada do fenômeno da regressão de memória. Estão, assim, embutidos na estrutura do fenômeno os seguintes conceitos fundamentais, que aqui alinhamos como premissas básicas. Tá, só um minutinho, Ana. Então vejam bem, ele vai colocar aqui 7 premissas que são básicas. Para que a regressão de memória seja bem sucedida, aquele que está fazendo e aquele que está se submetendo tem que ter em mente essas premissas básicas. Isso é passado para a pessoa que vai fazer a regressão como um direcionamento, como uma abertura de mente para que ele possa compreender o que é que vai acontecer, por que é que acontece e como isso está embasado, alicerçado. Então, essas premissas são aquelas que
a pessoa precisa aceitar para que a regressão possa alcançar o seu objetivo, tá bom? Então vamos ler a primeira premissa, Ana. Achou? Aí, ativando o microfone. É. Existência do espírito ser consciente em evolução. Então para na primeira premissa aí, não vai para outra não. Tá. Nós temos como premissa a existência do espírito? Temos. Sabemos que o espírito sobrevive ao corpo. Se sobrevive ao corpo, tem história, tem passado. O espírito é consciente? Sim, ele é consciente. E ele está em evolução? Sim, ele está em evolução. Esses três aspectos precisa ficar muito claro para aquele que vai fazer o mecanismo da regressão e aquele que vai se submeter. Porque aquele que se submete, se ele tem obstinadamente a negativa de que isso é bobagem, ele não aceita isso, não adianta ir em frente. Não adianta. Você vai perder o seu tempo, você vai se desgastar e não vai dar resultado. É melhor prepará-lo muitas e muitas vezes para que aconteça. Quando ocorre, como a Sônia fez esse depoimento dela, todas essas premissas já fazem parte dela. Então, ela, mesmo assim, foi difícil, tá bem? Então, é preciso acreditar, aceitar que existe um espírito, que esse espírito é consciente, que esse espírito evolui. Se ele evolui, ele tem uma origem, um ponto de partida. E nesse sentido é que nós vamos, já como premissa, ter a possibilidade de regredir, sim, no tempo que for necessário, não há limites, tá? Vamos para a segunda premissa. Existência de um corpo energético, organizador biológico, a que chamamos perispírito. Isso. Já estudamos bastante o perispírito. Ele nem fala de duplo etérico aqui. Tá? Então ele está dizendo assim, ó, a existência de um corpo energético que organiza biologicamente o próprio perispírito, que se conecta ao duplo etérico, que se conecta ao corpo físico. E nós damos um nome aí para esse negócio chamado perispírito. E nós temos como conhecimento básico que tudo que nós aprendemos fica arquivado no nosso perispírito. Essa é uma forma simplista de dizer que nada se perde do que a gente aprendeu. De tudo que a gente vivenciou, nada se perde, está tudo arquivado. Uma forma simplista. Sabemos que existe o acionamento desses campos energéticos através do corpo mental, né, que está acima do perispírito. Mas não é o caso do estudo aqui. Esse estudo é lá do perispírito, tá bem? Então, essa é a segunda premissa. Como é que acontece a regressão? Bom, tem um corpo energético, que é o perispírito, e o perispírito tem a capacidade da elasticidade, da mudança de estrutura e de se moldar, e, portanto, esse perispírito, através do campo mental, ele é transportado para aquilo que ele já vivenciou. Ninguém regride para aquilo que não passou, tá? Se você não vivenciou determinada situação, você não vai para lá. Você só vai para onde você vivenciou, tá bem? Não existe, vou para uma regressão onde eu nunca estive. Não existe isso. Tudo bem? Sempre esteve, pode até não lembrar. Vamos para a terceira, então, Aninha. Pré-existência do espírito à sua vida na carne. Essa é básica, gente. Convencer o nosso irmão, a nossa irmã, que ela vai fazer uma regressão, uma terapia de vida passada, uma regressão de memória, é dizer a ela que o espírito, ela já existia antes em espírito, antes de encarnar. E que esse corpo é apenas um instrumento que vai permitir a ela aprender, se conectar, se interrelacionar, acertar, errar, mas nada disso se perde. Tudo isso fica com aquilo que pré-existe ao corpo. Assim sendo, não há como negar que esse espírito
pode sim acessar as suas memórias em qualquer época que ele já vivenciou. São básicas essas premissas, tá bem? Então vamos lá, Ana. Próxima, Sobre a quarta. sobrevivência do espírito à morte do corpo físico. Fecha com a anterior, né? Se sobrevive o espírito, você pode fazer regressão de memória no espírito desencarnado. Você pode fazer sim. Claro que com todo o cuidado que essa situação delicada exige. Toda a construção de um ambiente favorável a que esse espírito possa fazer esse mergulho no seu passado. Tá bem? Para a próxima, Sua permanência por algum tempo numa dimensão que escapa aos nossos sentidos habituais. quais sentidos ele está dizendo? Os sentidos do corpo físico, que nos conecta com a matéria. Portanto, essa dimensão que ele se refere escapa aos nossos sentidos, mas não escapa ao médium. O médium, ele sai desses 5 sentidos básicos da matéria e ele adquire aquele sexto sentido, que é a somatória dos 5, que básicos que a gente conhece, são muito mais, sabemos disso, mas ele acrescenta esses 5 a um outro. E é nesse mecanismo que o médium consegue transmitir a regressão que o espírito está se submetendo, porque ele está acompanhando mentalmente tudo aquilo que o espírito está vivendo através dessa conexão do desdobramento perispírito a perispírito. Se o médium não conseguir fazer a conexão perispírito a perispírito, e não basta somente essa conexão, é necessário que eles se harmonizem. O campo vibracional de um seja semelhante ao campo vibracional do outro, para que o fluxo de memória passe do espírito como se fosse o próprio médium transmitindo por si só aquela lembrança, aquela vivência que ele teve. Tá bem? Então, essa quinta premissa é muito importante. Escapa aos nossos sentidos habituais porque está numa outra dimensão. Não está nas 3 dimensões que nós vivemos. Não está aqui. Está na quarta, vamos dizer assim. Bem? Vamos em frente? Seu retorno em novo corpo físico para nova existência na carne. Dá um exemplo aqui, quem é que retornou para um novo corpo físico, para uma nova existência na carne? Quem? Você, Ana Laís? Você Uai, todo retornou, Ana Laís? É um novo corpo físico? Todos nós, né? Retornamos para uma nova existência, não é uma nova vida. Hermínia é muito inteligente, não é uma nova vida, a vida é sempre a mesma, né? É única. As existências que vão acontecendo no tempo e espaço, né, que ele vai se referir mais para frente. Então, todos nós adquirimos um novo corpo físico para nova existência na carne. Viver novas experiências, evoluirmos, progredirmos, temos a possibilidade de reparar erros do passado. Aí entramos com Jesus, não julgueis para não seres julgados. Não é como a maioria pensa que é o pensamento de hoje, ou a atitude de hoje, mas sim o que nós fomos no passado. Como julgar o outro se eu não me lembro o que eu fiz? Não julgueis para não seres julgados. É muito importante. Jesus não está falando do tempo presente como base do espírito. O espírito está em aprendizado no tempo presente. Por isso que ele precisa entender que ele tem uma outra existência, onde aquilo que ele está rejeitando, que ele está julgando, ele pode ter sido aquele que plantou a semente do que ele hoje condena. E essa semente deu frutos, gerou grandes problemas na humanidade, e ele questiona isso, mas acusando aqueles que trazem esse novo olhar da vida, mas pode ter sido o próprio Espírito que plantou isso. Temos vários exemplos disso na humanidade, né? Bem, então é importante saber que temos um novo corpo físico, uma nova existência na carne para aprendermos, retornamos ao nosso caso.
A última, Sua responsabilidade pessoal pelos atos praticados no bem ou no mal. entenderam? Por que que não adianta blasfemar? Por que que não adianta dizer que atirou a pedra na cruz? Que Deus castiga, que Deus não gosta de mim, que eu fui abandonado pelos amigos espirituais? Não adianta. Os atos praticados no bem ou no mal refletem na nossa existência atual. O que nós precisamos de compreender com as dores que carregamos, Sônia carrega dores terríveis, terríveis, né? Mas ela veio com uma constituição de espírito que permite que ela suporte essas dores sem blasfemar, sem agredir ao, aqueles que possam estar ao seu lado, e com isso ela está progredindo, ela está evoluindo, se libertando dos processos que se manifestam nos tempos de hoje, ligados às vidas passadas da mesma. Tá? Então é dessa forma que nós vamos entender que nós sim temos responsabilidades pelos nossos atos bons ou maus. A Vicena, nossa amiga espiritual, diz assim, que a geração do futuro não são os jovens que preparam, são os que estão partindo. Somos nós. Nós estamos trabalhando o futuro para os jovens. Então, a geração do futuro não é preparada pelos jovens. Esses jovens estão perdidos. Eles não estão preparando a geração deles, a geração futura. Não. A geração futura é nossa responsabilidade. Como criar o filho, como educar, os valores morais, os valores éticos, o respeito, a dignidade. Tudo isso é preparado por nós. Se nós preparamos mal essa geração futura, o futuro, onde eles estarão, foi criado por nós e a responsabilidade é nossa. Isso é a Vicenas nos ensinando, nos dando uma aula sobre a continuidade da vida e como nós, equivocadamente, transferimos para o futuro do outro aquilo que nos diz respeito. Bem? É muito importante nós entendermos essas questões. Então, vamos avançar mais um pouquinho? Ana? Outros de maior ou menor significação poderiam ser listados. Fixemo-nos, porém, nestes, pelo menos por enquanto, e sigamos em frente. A expressão Pode ir. A expressão regressão de memória é um evidente transplante da língua francesa, na qual o fenômeno é conhecido como eu não vou conseguir falar. Você fala em português mesmo, você não é francesa? Fala em português, é. Regressão da de la memória. mémoire. É assim Oh mesmo. my God. Ao passo que A Eliana sabe, lê aí, Eliana. É régression de la mémoire. Ó, no, viu? Temos aí uma poliglota aí, Não Não sou se poliglota, preocupe não. Eu sou não se preocupe com expressões em francês que a Eliana lê pra gente. Não, pelo amor de Deus. Você lê assim, vai ao ter passo... regressão. Ao passo que em inglês é age regression. Ó, nossa, Tá vendo? cabedal de conhecimento infinito. Em inglês é mais fácil. Ou seja, regressão de idade. A terminologia francesa, a meu ver, é realmente a mais apropriada, de vez que contém os dois elementos estruturais básicos da ideia, isto é, tempo e memória. Aí encerra essa primeira, essa introdução, ele termina aí. Tá? E aí eu teci esses breves comentários sobre essa leitura, para que nós pudéssemos compreender com mais clareza o que vem no capítulo 1, que são as estruturas. Aqui ele começa a abordar de uma forma mais científica, que é um pouco mais difícil de nós digerirmos, de nós assimilarmos. Mas
nós já estamos com 20 horas e 52 minutos. Eu vou pedir para a Ana ler só o primeiro item, que é o tempo, sei e não sei, e Sim, parar lá embaixo no Santo Agostinho, tá? Mas vamos interrompendo na medida que vai lendo, Ana. Vamos lá. ok. O tempo sei e não sei. Regressão, ensina Aurélio, é o ato ou efeito de regressar, de voltar. Retorno, regresso. Só podemos voltar ou retornar a algum ponto no espaço ou no tempo onde já estivemos anteriormente. Para aí, Ana. Para aí. Guardem isso. Não é para onde aquele que está orientando no processo de regressão ou de terapia de vida passada quer que o espírito vá. Não é isso. Isso é muito importante entender, porque na regressão de memória não pode haver sugestão, não pode haver indução. Vá para tal lugar, faça isso, faça aquilo. Né? A Sônia está rindo lá. Eu tô rindo, Antônio, porque outro dia eu estava fazendo um simples treinamento com uma pessoa. Vamos Sim, fazer assim, assim. A pessoa simplesmente foi parar na cornoalha. Assim, tá vendo? um exercício simplesinho, assim. Estou vendo um olhar ali estranho ali. Tá vendo? Nesse caso foi uma regressão provocada, não, né? Ah, vamos fazer exercício assim, assim, relaxe, se expanda, deixe a sua mente livre, mergulhe em si mesma. São sugestões, mas não são comandos que não fazem sentido. Ah, agora você vai para tal lugar. Bem, então o espírito só pode retornar a algum ponto no espaço onde ele já esteve anteriormente. Então a pessoa já esteve na cornualha, já foi lá da nobreza, já fez poucas e boas, Já né? foi brigar com os peixes que não gosta. Não gosta de peixe, não gosta de cheiro de peixe. Rejeições a comidas nos dias de hoje estão ligadas às comidas que fomos obrigados a comer demais lá no passado, né? Os nossos hábitos, os nossos vícios, as nossas posturas, a forma como nós nos comportamos, gente, não é de agora, é aprendizado, são experiências de vida, mas só retornamos para lugares em um ponto do espaço. Olha como Hermínio é muito bom no que ele escreve. Do espaço ou no tempo onde nós já estivemos. Nós não conseguimos ir para um ponto do espaço ou do tempo se nós não estivemos lá. Não estivemos lá. Bem? É muito Aqui chegou importante um isso. lembrete dessas coisas que está acontecendo aí na internet. Vamos fazer uma imersão no seu arquétipo. É impossível você fazer uma imersão no seu arquétipo porque nós não temos acesso aos arquétipos. Cuidado com as besteiras que tem na internet, ok? Uhum. É, tem a Sônia tocou num assunto importante que eu quero pegar só um outro aspecto. Nós sabemos que a neurociência, né, é uma ciência recente e ela traz uma profundidade e um campo de aprendizado muito profundo. Mas, como tudo, está sendo manipulado de forma muito abusada, errônea. Qual é um conceito? Um conceito é o seguinte: para que a sua vida está ruim, a sua vida não está progredindo, você não ganha dinheiro, você não consegue mudar de emprego, você não tem sorte no amor, você vive num desânimo total, é um problema que a neurociência explica, aqui já é entre aspas, tá? Em que é necessário que façamos com você uma inversão da polaridade das suas sinapses.
Gente, a pessoa. Posso rir? Eu Isso. posso rir, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, que isso? Deixa eu ver. Gente, Falou difícil, falou uma bobagem. inversão da polaridade. A Regina tá rindo lá também. Das polaridades dos seus neurônios, gente. Não tem das Isso. sinapses. Não tem. É uma coisa muito louca isso. E se você. E se você não consegue no nível um, você tem que ir para o nível 2. Você não consegue no 2, você vai para o 3. Você vai para o 4. E se você não consegue quando atingir o último nível, porque você é o culpado ou a culpada por não ter conseguido. E por isso você precisa recomeçar. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não sei quem que me falou que a internet virou terra de ninguém. Acho que é isso mesmo. Não sei quem é que Não, foi. tem coisa muito boa na internet, tem coisa muito boa, mas precisa tomar cuidado, né? Então, eu só que pedi para a Ana ler esse comecinho aqui, que era para Antônio, reforçar essa ideia. eu tenho que sair, que eu tenho. Ah, já estamos acabando, pequeno. Pode ir. Beijo, Beijos. Não, gente. obrigado pela presença. Tchau, tchau. Tchau, Valeu. tchau. Tchau, tchau. Vamos aos comentários, como diz a Soninha, microfones abertos. Vamos lá, gente. Viram como vai ser interessante esse livro? Antônio, essa questão da regressão da memória com o desencarnado, porque quando fala de encarnado, a gente se vê, por exemplo, agora com possibilidade de fazer uma TVP. Mas no caso dos desencarnados, é para os diálogos em que você, evidentemente, não somos todos nós que faremos isso, alguns de nós, Não, não são, não. Não são, né? não. Acho que tem que ter Os muita, mais complexos ficam por minha conta, os mais complexos ficam muito por minha. complexidade isso, porque além de ter um treino Sim, é como complexo. dialogador, você precisa entender muito desse processo, né? É muito Sim, delicado. precisa. É como, Sim. é como você falou outro dia, pegar no ovoide, né? Só mexer, só para carregar, você já tem que ter um cuidado. Imagina. Sim, precisa ter conhecimento para isso. O que acontece quando chegam espíritos nesse nível que é necessário no diálogo fazer regressão, todo o preparo deles já foi feito em desdobramento. Eu já fiz terapia com ele, já encontrei com ele, tudo isso já aconteceu. Não é de chofre, não é Entendi. de ímpeto. Ah, trazem, vamos fazer. Não, não daria certo. Seria uma violência muito grande no campo espiritual dele, né? Você levá-lo de uma forma, eh, eu diria assim, até irresponsável para uma lembrança da qual ele se escondeu Mas durante eu, centenas de eu sei que anos. a gente talvez vai ter oportunidade. Se você achar que não é o caso de a gente conversar agora, não tem problema. Mas quando é que você sente, como dialogador, que há uma necessidade dessa regressão? Em que Quando eu casos, por percebo. exemplo, ela é indicada, sabe? Assim, ó, o mais básico, tá? O que é que eu estou fazendo aqui? Normalmente o espírito começa assim: o que eu estou fazendo aqui? Aí a gente tem aquela palavra de praxe, né? Aquele conversa de praxe. Não, você está entre amigos, nós somos pessoas que queremos te ajudar, queremos te socorrer. Você se sente melhor entre nós? Eu não me lembro de nada, nem sei como eu vim parar aqui. Eu não sei quem me trouxe aqui. Como é que eu vim parar aqui? Percebe? A mente já não consegue mais estruturar a própria vivência que ela acabou de ter como encarnado, não se lembra nem como encarnado. Então, nesse caso, precisa sim do mergulho do espírito na regressão de memória. Às vezes, vamos estabelecer em níveis, né? Quando é recém-desencarnado, você tem trabalha no nível básico, nível um, onde você o leva a perceber que ele estava doente no hospital, ou em casa, ou ele estava sozinho na casa dele, e os filhos foram embora, e ele estava idoso e morreu sem se perceber. Então, você faz uma regressão muito básica, bem simples, só para que ele se dê conta de que ele
deixou aquele corpo velho, ou então num acidente, e assim por diante. Depois você pode ir para uns, caso o espírito exija, um outro espírito, nos níveis mais profundos, né? Exemplo, eu estou com todo o meu corpo paralisado e eu não sei o que aconteceu comigo. Eu não me lembro. O que é que aconteceu comigo? O que eu fiz? O que fizeram comigo? Precisa fazer também. Então, Então, aquelas perguntas, né? Aquelas é, perguntas que a gente acha que são simples, uma coisa sim, do tipo assim, procure se recordar onde você estava. Isso já é um trabalho nesse já é um sentido. mecanismo. É claro que quando o dialogador ele tem esse conhecimento que as perguntas podem induzir à regressão, e ele tenta fazer sem experiência, a espiritualidade não deixa. A espiritualidade não deixa. Não, eu não estou entendendo o que você está falando. Eu não sei do que você está Entendi, falando. Eu estou entendi. cansado, eu estou com sono. Já é a espiritualidade interferindo, tá? Tá, Porque entre nós e aquele que está socorrido, a prioridade é o espírito. Então, se claro. vai desorganizá-lo mais ou deixá-lo mais confuso, a espiritualidade adormece, não deixa acontecer. Ok. Quando deixa acontecer, aí o bicho pega. Quem que levantou a mão? Ivone, fala, Ivone. Antônio, desculpa aí a minha ignorância, se eu estou fazendo Não, confusão ou não, mas quando a gente vai fazer o trabalho dos caravaneiros na sexta, é um tipo de regressão quando a gente passa nas dobras do tempo e tudo mais? Porque também em alguns trabalhos, até a gente se encontra nesses trabalhos ali, né? não é um tipo, é uma regressão de memória, só que uma amplitude muito, muito maior do que a que nós estamos aqui nos referindo, né? Porque quando nós fazemos regressão, como nós estamos estudando agora, nós o fazemos individualmente, o espírito em si. O Caravaneiros, ele trabalha com grandes conflitos da humanidade, onde a dor, o sofrimento, a, a, a angústia, o medo, a solidão criou camadas de energias extremamente densas que selaram aquele tempo. Selaram aquele tempo. Uhum. E nós passamos por essas camadas seladas e não nos damos conta que elas estão ali, porque nós não temos a capacidade energética individual de penetrar nessas camadas. Mas quando existe uma equipe de encarnado, que é o caso do Caravaneiros, e que se prepara, inclusive durante toda a semana, em desdobramento, a gente se encontra, a gente estuda, a gente debate, não guarda nada, mas estamos fazendo isso. Aí sim, nós entramos numa regressão de espaço-tempo nos conflitos da humanidade. Por isso que não existem fronteiras. Por isso que não, porque as fronteiras mudam o tempo todo. E por isso que não dá para estudar a história da humanidade, porque muito do que nós trabalhamos sequer existem relatos, sequer existem estudos sobre aquilo. Não se tem conhecimento. Então, é muito mais profundo e muito mais abrangente. Não há, por exemplo, aquilo que a gente vivencia com uma certa tranquilidade no Caravaneiros, trabalhadores encarnados, desdobrados, regredindo no tempo e espaço. Lembra que a gente só pode regredir onde a gente já esteve? Lembra? Já aprenderam com essa pequena dica? A gente só regride onde a gente já esteve. Então, nós estamos regredindo para tempos e espaços e regiões onde nós já estivemos. E nós já estivemos em todo o planeta. Nós aqui já estivemos em todos os países do planeta, desde as épocas mais primitivas. Então, as fronteiras que nós conhecemos lá no século XII, no século VIII, não são as fronteiras de hoje, mas nós estivemos lá. Nós Não estivemos lá. necessariamente juntos, né? Não necessariamente juntos, mas já estivemos lá. Agora, o fato de nós estarmos, não necessariamente juntos, podemos, por exemplo, morarmos numa mesma região da África, você ser de uma tribo, eu ser de outra,
a Célia ser de outra, a Ivone de outra, a Regina de outra, e brigamos entre nós. Então nós estivemos lá, criando esses conflitos, essas tragédias, né? E é isso que nos dá a nossa capacidade de entrarmos nessas dobras do tempo e chegarmos nessas regiões, nesses locais, nesse tempo onde nós resgatamos as vivências que ali tivemos, os conflitos que ali tivemos, as atrocidades que ali fizemos. Nós trabalhamos dessa forma. Tudo bem? Até aqui tudo bem? Tranquilos até aqui? O único aspecto que eu devo reforçar a vocês é quando nós nos surpreendemos, e surpreende mesmo, que dizemos assim, a, a Lília, a Sônia e a Ivone é que falam mais sobre isso, de vez em quando algum outro médico. Ó, estamos adentrando uma região profunda, Regina fala isso de vez em quando, uma caverna escura, fedida, não tem ar e as paredes estão cheias de ovoides. Essa caverna, esse lugar, fisicamente ele não existe, mas são estruturas mentais com as quais nós estivemos compromissados e até atuamos sobre elas, cujos ovoides que estão lá são sim frutos das nossas atitudes do passado. Então nós estamos recolhendo aqueles que nós Quer dizer, a gente criou, né? ajudamos a A gente transformar criou. daquela forma. A gente criou aquilo, né? A gente ajudou, Energeticamente, nós criamos aquela situação. ajudamos, Elas não ajudamos a são criar. físicas, mas elas estão na energia. Estão no campo energético das mentes que nós fizemos ficar lá prisioneiras, né? Nós nos libertamos, precisamos voltar e libertá-los. Por isso que a gente fica girando a Terra. Caravanês termina um ciclo, começa outro, termina um ciclo, começa outro, não para. Sim, Regina. Não, uma dúvida que ficou a partir de uma pergunta que a Eliana fez. Então, Antônio, Oi. nós todos, ou talvez não todos, mas a maioria desse grupo que vem seguindo junto e que vai seguir junto por alguns anos ainda, aqui nessa encarnação, nós já nos encontramos. E assim, nós temos relações, ou fáceis ou difíceis, ou para o bem ou para o mal, mas nós já nos conhecemos, Sem é dúvida. isso? Sim. Já fomos amigos, já fomos cúmplices, já fomos irmãos, já foram. A gente não foi Você, só comparsa, então, né? já fomos comparsas. Mas não só. Por isso que nós estamos num trabalho de nos reencontramos, mesmo, por exemplo, eu coloco essa situação para vocês, vocês não sentem o repúdio, a revolta, a ira, porque isso já foi trabalhado em muitos, muitos reencontros, muitas e muitas existências. Nós fomos colocados juntos e fomos trabalhando isso até unirmos numa equipe como essa, na qual nós unimos-nos, vamos dizer assim, vítimas e algozes para trabalhar hoje no bem, hoje no socorro naqueles que ficaram prisioneiros. Estamos regredindo no nosso passado. A Célia regride no passado. Por que vocês alguns trabalham nas tendas? Outros estão na linha de frente. Outros estão na retaguarda. Outros estão fazendo ciclos de energia, sustentando. Cada um com a sua capacidade infinita de espírito. Usaram para o mal e agora usa para o bem. Entenderam? Então, Regina, sim. Já estivemos muitas vezes juntos. Então, de certa Centenas de forma, vezes. Antônio, a gente, voltando na primeira pergunta, a gente Sim.
está nesse espaço, nesse tempo que já estivemos lá, e nesse movimento do Caravaneiros, que eu falo por mim, para mim muitas vezes é difícil de eu compreender, né? Mas aquela história assim, eu confio, não entendo, mas eu confio e eu entrego, né? Uhum. Porque assim, nós estamos solucionando traumas que a gente provocou, Sim, não é sim, isso? sim. Estamos adiantando em séculos a nossa encarnação futura. Nós estamos adiantando em séculos a nossa encarnação futura. Nós levaríamos séculos nascendo, renascendo com problemas físicos, com problemas mentais, com problemas com doenças gravíssimas. Nós estamos nos libertando disso nessa encarnação. Nós teremos outras encarnações com provas, com expiações, mas não com toda a carga do nosso passado que a gente está resgatando agora, porque depende da nossa vontade. Quantos chegam no Caravaneiros e quantos ficam? Quantos já passaram? Quantos não aguentaram? Entendeu? Então só ficam aqueles espíritos que assumiram antes de encarnar, que esse momento, o Caravaneiros não surgiu assim, vamos criar o Caravaneiros. É programado, gente, isso é programado na espiritualidade. Quantos estão escalados para fazerem parte do Caravaneiros? Tantos. Mas o livre-arbítrio é nosso. Eu poderia, por exemplo, chegar amanhã e dizer, não tem mais Caravaneiros, vamos fechar o grupo. Se vocês quiserem, vocês toquem daqui para frente. Percebem? Como a responsabilidade é muito grande. Então, cada um de nós, Regina, que vai começar a assumir a partir de fevereiro, começar a dirigir também, é planejado isso. E aqueles que ficam são os que estão com o espírito já forte para enfrentar o passado. Por isso que a gente não lembra direito. Por isso que não lembra. Vem, apaguei, só lembro um pouquinho, não sei, eu não consigo encontrar palavras para explicar. São campos energéticos que estão sendo limpos do nosso perispírito. Nós estamos nos depurando com esse trabalho. O pessoal não enxerga isso, mas é dessa forma. Entendeu? Por isso que começou como uma brincadeira e tá nisso que está hoje. Nessa linha. Vamos fazer uma vibração lá para Boate Kiss, quem sabe, né? A gente ajuda. E aí, da Boate Kiss, olha nós aqui, aí passamos pelo deserto. É difícil, Vamos para o Joel. deserto de Sonora. A gente continua com o Kiss, 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 toda Kiss, sexta-feira a gente Kiss, tem um Kiss. toda sexta-feira. Passa por Nagasaki, passa por Hiroshima, passa pelas guerras púnicas, passa pela Primeira Guerra Mundial, passa pela Guerra da Coreia e vai passando pela peste negra na Europa, a gente vai passando por isso tudo. Por isso tudo. Começamos com o edifício Andraus, né? O Andraus, depois o Joelma, né? Depois a Depois a Boate Kiss. Torres Gêmeas, depois a Kiss, Nagasaki. o circo de Niterói que pegou fogo e foi indo. Estamos nesse ponto agora que a gente está. Então, quando você olha para você e você se vê inserido num grupo como esse, você tem que dizer assim, Senhor, que eu tenha forças de ficar aqui, porque é uma oportunidade assim que foi colocada no nosso colo. Né? O eventual falta, um aqui, outro ali, mas aquele que é irresponsável, aquele que não tem o compromisso já inerente na sua própria fibra de espírito, não fica. Não fica. Sai por si só. A peneira, né? A famosa peneira, né? Entenderam? Certo? Então, por exemplo, a Ana Laís está indo lá, não sei para onde, né? Caso ela passe lá seja aprovada lá na empresa que ela quer fazer Pouso lá Alegre.
Pouso Alegre, né? Nada, ela pode, na sexta-feira, ela está lá em Pouso Alegre, ela entra no Caravaneiro, sabe? Você está aqui. Sim. Né? Ela entra. Uhum. E foi a internet, e a internet que permite isso. Física quântica, né? Física quântica permite isso com a gente aqui. Tô lá na China, entra, né? Tô na Espanha, entra. Tem problema. É incrível isso. Entenderam, meninas? Então é isso, nosso estudo de hoje é esse. O capítulo um é um pouco mais complexo, mas eu aconselho vocês a lerem. Não vai dar para abordá-lo no próximo encontro, todinho, né? Mesmo fazendo resumos. Mas eu aconselho a ler o item um. Esqueçam esse caso que eu queiro passar por esses, como é que fala? Esboços que Texto? ele fez aqui, né? Oi? Textos, pensei. Não, por esses gráficos aqui, ó. Gráfico. Quiserem Ah, tá. passar e prestar e tentar entender, tudo bem. Não é difícil, não, mas leiam, se quiserem, até o final do item 2, tá? Até o final do 2, é isso que eu ia perguntar. Porque depois tem o 3, depois vem o 4, que o 3 é longo, depois vem o 4, que é tempo e espaço, já é uma outra aula. Depois vem o Uhum. 5, 6. A gente vai longe aqui nesse capítulo 1, tá bom?